Opa, Shalom, irmãos, como vocês estão? Eu espero que bem, na graça do nosso Senhor Yahushua HaMashiach e do nosso Pai Yahuwah. Mais um Shabat maravilhoso para nós. E vamos falar sobre um tema que é muito importante e que vai trazer não só paz espiritual para você, mas vai trazer um grande discernimento no que tange a convivência com outras pessoas que professam ter a nossa fé, mas que os frutos dizem o oposto. Por isso que o título do vídeo é: Nem todos são nossos irmãos. Nem todos são nossos irmãos. Eu tava parando para pensar, dado os últimos acontecimentos e algumas coisas que aconteceram na minha vida no dia a dia, e eu parei para pensar um pouco, cara, como que os cristãos hoje em dia, não todos, óbvio, mas a grande parte chama qualquer um de irmão. Basta apenas falar: "Ah, eu acredito em Jesus, eu acredito em Jesus", que a pessoa automaticamente já crê que o outro é irmão, sem discernir, sem prestar atenção nos frutos, sem julgar segundo a reta justiça. E aí a gente dá margem, abre margem para essas pataquadas que a gente está acontecendo. Falsos mestres ensinando que o espírito não habita no corpo, porque a carne é imunda, logo o espírito não pode habitar no que é imundo, ele habita na psique humana, que Eva era uma travesti. Sim, eu já cheguei a ouvir esse absurdo, que Jesus era um delírio coletivo, que era uma forma metafísica da fé. Nossa, ai. E pior, são caras que se consideram crentes. Ai, gente, o evangelho, ele é exclusivista por um motivo. Porque somente quem recebe o Espírito vai conseguir cumprir a palavra. É óbvio que tem coisas que um irmão aqui, que está aqui e do outro lado do mundo vão ter experiências diferentes. Mas no fim eles vão convergir numa unicidade espiritual. O irmão nunca vai defender modéstia e o outro vulgaridade. Um vai defender que tu pode fazer de tudo e o outro defender que não pode fazer de tudo. Um que fala que a Bíblia é um livro de pode e não pode, e outro que diz que a Bíblia depende do que você tem no coração. Não existe isso. São frutos antagônicos, não são frutos do Espírito. O Espírito não é um espírito de confusão. O mesmo Espírito que foi dado aos israelitas no passado é o mesmo Espírito que nós temos hoje em dia. É o mesmo, ele não muda. A unicidade do povo do Criador não muda. Ele só ampliou. Então, irmãos, aprendam a discernir com sabedoria. Aprendam a discernir com sabedoria. Com base na palavra, com base nos princípios da palavra. Porque não deem ouvidos àqueles que se dizem ser alguma coisa, mas na verdade não são. Como falsos mestres que dizem: eu sou teólogo, eu sou isso, eu sou aquilo. E no fim das contas é só um fariseu travestido de crente, porque de teólogo não tem nada. E nós devemos nos afastar daqueles que têm comunhão com a obra das trevas, como está escrito aqui em 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou comunhão com as luzes com as trevas? Que harmonia há entre o Messias e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário do Criador e os ídolos? Porque nós somos os santuários do Criador, do Deus vivente, como ele próprio disse. Então, gente, se vocês veem que uma pessoa professa o nome do Messias, mas ele claramente tem frutos que são antagônicos ao Espírito, se afastem, julguem, apontem o dedo. E se ele não se arrepender, considere um gentil publicano, como o Messias disse. Porque o próprio Messias, ele mesmo incentivou a doutrina da separação, que é aquela doutrina que é quando a gente se afasta das pessoas ou entregamos a Satanás. Porque sim, foi dado a autoridade para os crentes entregarem os que estão no pecado a Satanás, caso não haja arrependimento. Agora, se você entrega a Satanás, essa pessoa vai se arrepender ou não, isso aí fica a critério do Criador. E nós não temos nada a ver com isso nesse ponto. Peraí.
Eu vou abrir aqui em Mateus, capítulo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, aqui em Matitiaho. Deixa eu ver se é aqui em Matitiaho. Deixa eu ver aqui, só um momento, irmãos, porque eu lembro que tem uma passagem que eu quero pegar aquela passagem exatamente, aquela passagem que diz exatamente onde Yahushua disse que gente, eu não vou conseguir encontrar. Mas enfim, os irmãos que lembrarem da passagem, deixem aí nos comentários. Que é aquela passagem que diz que se a pessoa te ouvir, ela não quiser te ouvir depois de três avisos, conforme o protocolo bíblico, considere gentil ir publicando. Ou outra passagem aqui, ó, aqui em Efésios, cadê? Passagens em Efésios, cadê? Aquela passagem de Efésios que diz, calma aí, eu vou abrir aqui, irmãos, eu achei. Pecado para a salvação da graça, vocação, exortações à santidade, irai-vos e não pequeis, não deis o... Aqui, ó, um dos frutos do Espírito que muitas pessoas ignoram. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Me diz uma coisa, uma pessoa que perde seu tempo xingando, atacando, difamando, caluniando, é uma pessoa que está fazendo a obra do Altíssimo? É uma pessoa que está conforme a palavra? É uma pessoa que professa seu nome ser um servo, um pastor? Porque os frutos são completamente diferentes. Atacando a humilde dos outros, atacando a feminilidade de outras, atacando o conhecimento dos irmãos, porque não tem argumento, chamando dos mais diversos nomes e apelidos horríveis. Isso é fruto de um servo do Altíssimo? Não. Muito pelo contrário. Deixa eu ver, ó. Aqui, ó. Efésios capítulo 5, versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Ou em outras traduções, condenais as obras das trevas. E aí me diz, você acha mesmo que uma pessoa que tem uma atitude reprovável deve ser chamada de irmão? É óbvio que não. Uma pessoa que defende algo que a Escritura não diz deve ser chamada de irmão? Claro que não. Alguém que diz, Yaush é meu, eu não vou nem repetir, é um irmão? Claro que não. E aconteceu uma coisa esses dias, que chegou um homem, ele chegou falando da palavra, dizendo, quem aqui acredita em Deus? Quem aqui acredita? Levanta a mão. Ele estava indo bem, até que ele chegou a hora que disse, não importa se você é do catolicismo, se você é evangélico, se você é judeu, se você é da macumba, se você é do candomblé, porque você é meu irmão. Não, cara. Não. Eles não são seus irmãos. Porque a fé deles é fundamentalmente diferente. Não para você chamar de irmão quem tem comunhão com a obra das trevas, comunhão com a obra das trevas. Eu não falei nada na hora porque o Espírito não me incomodou para falar, mas eu fiquei matutando, né, cara? Como que as pessoas elas chamam de qualquer um de irmão por medo do Criador, com medo de fazer justiça. E sei lá, tem medo do Criador de forma irracional. Não sei, deixa aí nos comentários se isso é uma coisa da minha cabeça ou isso tem algum ponto de verdade. Bom, é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Deixem um like, compartilhem, se inscrevam. E amanhã vai sair um vídeo especial de agradecimento a tudo que está acontecendo. Que batemos os 300 inscritos, graças ao Pai. É graças ao Pai, é graças a vocês, meus irmãos. Fiquem na graça do nosso Senhor Yahushua HaMashiach. Graça e paz a todos. Até mais tarde.